Então, como parte aí dos trabalhos apresentados no primeiro congresso online, né, de cereais e panificação, eu tenho o prazer e a honra de convidar a Rosemary Kazerski, que é nutricionista aqui no município de Três Passos, trabalha na prefeitura municipal. Ela é nutricionista formada pela Universidade Federal de Pelotas e concluiu o mestrado esse ano em Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade de Passo Fundo. Tá? Então, a Rosemary foi minha co-orientada e ela trabalhou com modificação física, né, de amido de mandioca. E um dos trabalhos, então, que foi escolhido para fazer parte dos anais do Congresso Brasileiro de Cereais foi o trabalho, uma parte, né, do trabalho desenvolvido por ela durante o mestrado. Então, Rosemary, você fique bem à vontade para apresentar o trabalho, então, que foi aceito nesse congresso. E ao final da tua apresentação, se tiverem algum questionamento, vocês podem fazer, tá? Boa tarde, todo mundo, então. Como a Fernanda... Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Então, como a Fernanda falou, eu sou nutricionista da Prefeitura de Três Passos e acabei de concluir o mestrado em Passo Fundo. Né? Então, eu vou apresentar uma parte da minha tese de mestrado que foi mandada para o Congresso. Deixa eu ver se eu... Deixa eu colocar aqui. Seja bem-vinda aí, Rô. Obrigada. Deixa eu achar agora aqui. Ainda tenho um pouco de dificuldade em apresentar. Não, mas isso é meio... Consegui me achar no meu... Vai no apresentar agora. Tá, daí vai na telinha compartilhar. É uma janela. Tá. E aí compartilha. Não estou conseguindo abrir meu pendrive. Eu já tinha que ter aberto, será? Sim, tu tem que ter a apresentação aberta. Tá, espera só um pouquinho, então. Tá aparecendo o que tu tá fazendo. É só Tá. clicar agora em cima. Tá, deixa eu só achar ela aqui. Eu vi uns pratos saudáveis aí correndo no... Sim. Essa é uma novidade. Já pode falar disso também depois. Ah, então tá. Fernanda, eu apresento o resumo ou começo pela introdução, senão eu vou falar todo o resumo antes, né? Não, começa pela introdução. Tá, então tá. Agora então, tá como a Fernanda falou, essa aqui é uma pequena parte do projeto de mestrado que eu acabei de concluir, deixa eu botar o título aqui, que foi a parte da modificação física de amido de mandioca para elaboração de pão de queijo. Então, no congresso, eu apresentei a parte, uma pequena parte do projeto. Hoje em dia, o mercado brasileiro, ele tem as pessoas, como tem uma vida muito corrida, sempre com muito pouco tempo, elas têm muita preferência por produtos que sejam rápidos de preparar, né? Então, nesses produtos rápidos, de preparo rápido, entra as pré-misturas, como a de pão de queijo, que é um produto muito bem aceito em todo o Brasil e muito fácil de fazer. As indústrias, para fazer essas pré-misturas, eles usam os amidos modificados, porque o amido modificado, ele evita o escaldamento do polvilho na hora de fazer o pão de queijo. Se eu for fazer um pão de queijo normal, com polvilho doce, eu tenho que escaldar ele para eu ter aquele produto final que eu espero. Com o amido modificado, esse escaldamento não precisa, porque o meu amido vai ter viscosidade a frio, né? Então, eu só misturo ali a pré-mistura com água fria e o ovo e vou ter o pão de queijo com as características que eu quero. Mas também o mercado consumidor, hoje em dia, as pessoas têm procurado muito por produtos de rótulo limpo,
né? Produtos que não tenham adição de produtos químicos, alimentos que não tenham adição de produtos químicos. Então, a indústria vem procurando alternativas para substituir, porque normalmente a indústria usa amido modificado quimicamente, né? Então, ela já vem procurando uma substituição de um produto que tem as características do amido modificado quimicamente, mas que seja um alimento mais natural. Então, para atender essa demanda, a gente usou de rótulo limpo, né? Se usa o amido, a modificação física. Não sei se eu explico um pouco sobre os tipos de modificação. Acho que sim, Rose, bem rapidinho, assim, né? Então, não sei se Só vocês para todos... diferenciar a física da química. Então, assim, não sei se vocês todos têm conhecimento, mas existem várias formas de modificar um amido. Primeiro, por que eu modifico um amido? Para mudar as características dele, principalmente a viscosidade a frio, diminuir a retrogradação, para mim ter um produto de mais fácil elaboração e de melhor qualidade. Então, eu posso modificar o amido fisicamente, que são métodos que eu uso umidade e temperatura para modificar. Posso modificar de forma química, então daí tem a adição de algum produto químico para fazer essa modificação, e ainda posso modificar de forma enzimática, né? Então, a indústria normalmente usa amido modificado quimicamente, mas nós testamos, então, a modificação física. Eu fiz TTBU, que é tratamento térmico de baixa umidade. A gente modifica o amido apenas alterando a umidade dele numa certa temperatura. Então, aqui fala que pode ser modificado aplicado de 80 a 120 graus, né, com uma umidade que eu defini, para mim alterar as propriedades desse amido. Então, provavelmente eu vou conseguir viscosidade a frio, uma baixa viscosidade, uma menor retrogradação, tendo um alimento de qualidade boa, né? Então, nesse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do tratamento térmico de baixa umidade no perfil de viscosidade do amido e nas características dos pães de queijo, comparando sempre o amido que eu modifiquei de forma física com o amido modificado quimicamente, né, para ver se ele pode ser um substituto do químico ou não. Então, aqui, nós fizemos a modificação física por TTBU, pegamos o amido, a gente analisou quanta umidade esse amido tinha, corrigiu a umidade com 44%, então se acrescentou água nele, até que ele ficasse com 44% de umidade, deixamos ele armazenado por 24 horas, para ele absorver essa água toda. Depois, então, ele foi colocado na centrífuga por 30 minutos a 120 graus. Essa foi a temperatura e o tempo que nós determinamos para fazer o TTBU. Depois disso, ele foi seco na estufa, né, numa temperatura menor de 40 graus. Depois foi triturado, né, e armazenado para fazer as análises. E para fazer o pão de queijo mais tarde. Então, no congresso, eu apresentei as propriedades de pasta. Aqui é só a formulação do pão de queijo, deixa eu mostrar o gráfico para vocês. Então, aqui, esse é o gráfico das propriedades de pasta. Se eu passar o cursor, vocês enxergam onde eu estou passando? Sim, Fernanda? Tá. Sim. Então, aqui é o gráfico da propriedade de pasta. Eu vou ver a que temperatura o meu amido vai gelatinizar, vai aumentar a viscosidade, e qual vai ser a retrogradação dele aqui no final. Então, essa linha aqui é o amido modificado quimicamente. Com licença, desculpa interromper, Rosemary. Quem sabe tu dá um pouquinho de zoom no gráfico, aí fica melhor para a gente enxergar. Não está dando, ou põe para apresentar. O gráfico, a gente vê muito pouco as linhas. Eu vejo porque eu sei onde estão as coisas. Deixa eu ver se eu consigo botar ele mais para cima. Peraí. Opa. Isso, bota essa janelinha aqui, ó. Tem um botãozinho que tu pode apertar para diminuir essa janelinha indo pro lado aqui. Aqui, desse lado. Do lado da conversação. Ali onde aparece. Assim melhorou já, né? Estão vendo melhor? Isso, já dá para enxergar melhor. Dá pra ver.
Obrigado. Tá, nada. Essa linha aqui, então, nós temos a temperatura, né? Aqui é 50 graus. Aqui é 50 graus. Aqui é 90 graus. Então, assim, essa linha é do amido comercial que foi modificado quimicamente. Ele tem viscosidade a frio. Então, aqui a temperatura está baixa e ele já apresenta uma viscosidade. E aqui a queda de viscosidade e aqui a retrogradação dele. Ele tem pouca retrogradação. Isso significa que lá, com o passar das horas, com o passar do tempo, esse produto vai perder menos água e ele vai se manter um produto mais macio, né? Quanto maior a retrogradação, mais rápido ele vai perder água e mais vai se tornar um pão de queijo mais duro, né? Então, esse é o perfil do amido comercial, modificado quimicamente. Esse vermelho é o amido que eu modifiquei por TTBU. Então, ele teve um comportamento parecido. Ele também teve viscosidade a frio e também teve menos retrogradação. Se comparar com esse aqui, que é o polvilho doce, olha aqui onde que ele teve viscosidade. Precisa de muita, ele tem que ter temperatura alta para ter viscosidade. E ele tem um índice maior de retrogradação. Então, o amido que nós modificamos, esse ficou com um perfil parecido com o amido modificado quimicamente, que era o que a gente queria, né? Comprovar que, fazendo a modificação física, ele tem um perfil parecido com o amido modificado quimicamente. Então, ele tem viscosidade a frio e ele tem menor retrogradação. E não tem no final daí os componentes que sempre podem aparecer, né, Rose, numa modificação química, depende do tipo de modificação que faz. Isso que torna o produto daí elaborado com esse tipo de amido um produto com apelo clean label, né, que quer dizer de rótulo limpo, então é bem mais saudável. Ele vai ter as mesmas propriedades, mas não vai ter adição de nenhum químico nele, né? Então, é um produto bem mais natural, né? Bem mais saudável. Então, depois da... Então, aqui, a modificação por TTBU proporcionou um amido com viscosidade a frio, redução de viscosidade final e além de baixa retrogradação, né? E isso é um perfil semelhante ao amido modificado quimicamente. E claro que vai produzir um produto de melhor qualidade, porque vai ser um produto mais natural. Então, depois da... Claro que no mestrado a gente fez milhões de outras análises, né? Que não entraram aqui no resumo do congresso. Mas, então, aqui depois a gente fez a elaboração do pão de queijo, né? Com amido modificado, quimicamente, o comercial, que é vendido, que a indústria usa, e com amido modificado por TTBU. Então, deixa eu mostrar a figura, eu já vou explicar. Então, aqui estão os dois pães de queijo. O A é o pão de queijo elaborado com amido modificado quimicamente. O B é o pão de queijo elaborado com amido modificado fisicamente por TTBU. Então, em questão de qualidade, eles ficaram semelhantes, produtos semelhantes, só que vocês conseguem ver que o B teve um crescimento maior, né? Por TTBU teve um crescimento maior do que o com amido comercial. E isso se explica porque aqui em cima vamos achar a explicação. Esse crescimento, essa expansão maior do feito por TTBU, ele se explica porque ele teve uma menor viscosidade. Se vocês vão olhar aqui em cima, no gráfico, lembra que ele está com a viscosidade um pouco menor que o amido comercial. Então, esse autor aqui explica que quanto menor a viscosidade, viscosidade da massa, ela proporciona uma expansão maior do pão de queijo, porque diminui a força que as bolhas de vapor do crescimento vão ter que fazer para expandir esse produto. Então, por isso que o pão de queijo feito por TTBU ele teve um crescimento até maior do que o feito com amido modificado quimicamente, né? Que é um ótimo resultado.
Então, quer falar alguma coisa, Fernanda? Não, eu já ia perguntar, assim, para ti o processo, né, de fazer o TTBU é trabalhoso, como é que ele é, assim, eu sei que, né, você fez no laboratório, e nós Sim. fizemos vários testes com diferentes unidades para ver qual que chegaria mais próximo. Mas, assim, o fazer, ele é trabalhoso para modificação física ou é tranquilo, assim? Não, não é trabalhoso, porque tu só faz o cálculo da umidade, acrescenta água, deixa armazenado, depois tu coloca O mais difícil é porque ele forma uma massa, né? Quando ele absorve aquela água. É tu separar todo ele e botar... Não, daí tu bota na estufa, né? Depois, ali tranquilo. O mais difícil é depois que tu tira da estufa, ele forma normalmente uma massa, ele fica uma massa mais grudenta, assim, daí tu tem que separar todo ele para botar na estufa para depois tu conseguir moer ele. Mas assim, é bem tranquilo, não foi nada muito difícil, não. E assim é sempre bom, né, Rose, a gente, como o teu estudo ele é a nível laboratorial e piloto, né, a gente sempre tem que pensar se isso depois é possível e se pode ser reproduzido facilmente numa escala maior, né. Então é bem importante saber que o processo não é tão difícil e que pode ser trabalhado e ser reproduzido e entrar numa escala industrial. Então, Sim. Eu fiz no mestrado um tratamento por imersão de aveia em água quente, que era muito trabalhoso depois que eu tirava, secava, tinha que moer a amostra, fazer várias coisas. Então, ele até foi reproduzido por uma empresa em Passo Fundo, ela adotou, em vez de aplicar vapor, né, para inativar as enzimas da aveia, começou a utilizar a água quente, né, mergulhar a aveia na água quente. E depois retirar, secar, né, secava em estufa, daí moía e tal, mas era bastante trabalhoso, assim, né. Então, pelo que você me relata agora, e que eu já acompanhei na tua dissertação, um processo, assim, de modificação física bem mais tranquilo, né, de ser feito e de ser depois utilizado por empresas ou por alguém que vá trabalhar com isso, né. Realmente o mais trabalhoso é tu moer ela, né? Mas assim, como eu já preparava bem, quando eu colocava para estufa para secar, eu já fazia em pedaços bem pequenos, então para moer é um pouco mais fácil, né? Então o trabalho é mais tu preparar para depois que tu secar, tu poder moer com mais facilidade. Mas não é nada assim tão trabalhoso que seja impossível de fazer, né? Não, que bom, porque eu daí ficava uma papa aquela aveia, sabe? Fica? Ficava um negócio, daí eu espalhava bem nas forma de alumínio, e daí sequei também em temperaturas diferentes de secagem, daí para saber qual era, então, o ponto que inativava as enzimas, quanto tempo eu tinha que deixar na água fervendo, e em que temperatura eu secaria depois essa aveia, para daí fazer a farinha. Então, eu fiz as avaliações na farinha depois também, né, das análises, tudo, mas era uma trabalheira, assim, até fiquei surpresa de alguma empresa depois reproduzir, fazer, sabe, porque era bem complicado, mas eu fiquei bem contente, assim, ele deu um resultado muito bom, mas era muito trabalhoso, sabe. Na verdade, na verdade, se tu vai fazer, se tu não planejar muito, né, é que na verdade tem partes do processo que são mais trabalhosas, né? Mas assim, nada que seja impossível, né? Que a gente cria, né, através dos estudos da tecnologia, porque ela é uma tecnologia inovadora, e depois, quando você faz a pesquisa aplicada, você deseja que aquilo que foi estudado e tal seja aplicado e se transformado em alguma coisa de útil, né, em produção e tal, é esse o objetivo, né, no final. Então, é bom ouvir esse relato que isso, né, é possível fazer e que é só querer, né. Mas pode continuar, Rose, daí essa é uma parte, né, e aí fala rapidamente, assim, doutor, o que a gente fez com esse pão de queijo depois, assim, sei que tu tem mais uma reunião para ir. Sim.
Assim, então, na verdade, a tese toda do mestrado, a gente modificou o pão de queijo em 4 unidades diferentes, avaliou, então, qual que ficou mais próxima ao comercial, que foi essa de 44%, que eu apresentei para vocês, e depois, a segunda parte do projeto, a gente acrescentou ao pão de queijo com 44% de umidade, que foi o que teve as melhores qualidades, extratos, concentrações diferentes de extrato de erva mate, né? Daí a gente analisou fenólicos, né? Várias coisas em relação à erva mate, elaborou de novo os pães de queijo com erva mate, sem erva mate, com, agora já me deu um branco, 50% de erva mate e 100% de extrato de erva mate. Então, ele fez análise sensorial dele, ele fez as análises do pão de queijo com erva mate. Então, assim, foi um trabalho bem grande, né? Bem trabalhoso, mas deu ótimos resultados, né? A gente acabou concluindo que o pão de queijo com 44% e com 50% de extrato de erva mate, ele tem uma qualidade boa, ele apresenta compostos fenólicos, então ele tem uma ação bioativa, e ele tem características sensoriais boas, que as pessoas aceitaram bem ele, né? Então, foi bem interessante, assim, no final. Foi várias análises, né? Eu nem sei, não cheguei a ver quantas análises eu fiz, mas fiz muita análise, né? Foi bastante coisa. Foi bastante coisa. Quase enlouqueci, né? Nós chegamos num produto aí que não existe, né? Sim. Pão de queijo modificado fisicamente com extrato de erva mate com compostos fenólicos bioativos. E a pessoa, ao consumir, vai consumir o que eles fazem de bom, né? Que a gente tem na erva mate, que sensorialmente, que é o mais importante, as pessoas aprovaram, né? Então, além de tu criar um produto de rótulo limpo, tu ainda criou um produto com substância bioativa, e que é muito bem aceito o pão de queijo, né? Então, é uma alternativa bem interessante, né? Então, foi muito bom, tá? Muito bom mesmo. Tá de parabéns hoje. Nós, né? E agora, se tu quer falar, então, do que eu vi nas fotos ali, um pouquinho também, o pessoal gostaria de ouvir aí dos pratos aí, da novidade. Isso é uma novidade pessoal que eu quero agora me tornar. Eu posso fechar aqui para vocês me verem? Para eu ver vocês? Deixa eu só concluir aqui primeiro, então. Então, a conclusão dessa parte do que eu apresentei no seminário, no congresso, foi que o tratamento térmico de baixa umidade permitiu a obtenção de um amido com perfil semelhante ao amido comercial, né? Além de uma expansão maior ainda do pão de queijo. Então, concluímos no final que a modificação física do amido de milho para a elaboração do pão de queijo pode ser um substituto eficiente para o amido modificado quimicamente, né? Melhorando, assim, as características do pão de queijo, tá? Então, essa foi a parte do congresso. Daqueles pratos ali, na verdade, eu tô querendo ser empreendedora e não sei se vocês já ouviram falar do Mr. Fit, que é uma franquia, na verdade, de comida saudável congelada. Então, eu vou fazer, daqui uns dias eu vou começar a fazer, são pratos com legumes, carne magra, tudo saudáveis, caldos, sucos detox, coisas para quem quer cuidar da alimentação. Aí tem arroz integral, só alimento saudável. Só que eu vou vender de uma forma congelada, para quem quiser só utilizar ele no micro-ondas, entende? Uma refeição rápida e saudável. Eles não têm produtos químicos, eles são congelados por ultracongelamento, né? Então, é uma novidade que daqui uns dias vai ter entre os passos para vocês usarem. E aí entra em contato contigo, Rose, para encomendar e tal, porque assim, é bom por ser, né, congelado e a gente ter mais essa opção, né? Porque às vezes, nossa, a gente fica até meio sem cardápio também em casa, né? E às vezes também se eu for no restaurante comer, né, a tendência as pessoas é pegar o que tiver de fritura, o que tiver de coisa mais, né, mais salgada, mais gorda. Então, assim, já vai vir um prato elaborado com uma carne magra e a comida, assim, bem elaboradas, molho de maracujá, não sei, pratos mais elaborados, mas saudáveis. Refinados, mas saudáveis, sim. Tudo magro, com salada, com legumes, tanto para quem quer fazer dieta, quanto para quem só quer comer saudável, né? Bem interessante. Que bom, dá.
muito bom. Tomara que prospere, que tenha, assim, ó, muita venda, porque eu acho que é um mercado que está precisando muito aqui em Três Passos, né? A gente ter acesso e ter opções, né? E agora, não sei se vocês perceberam, a gente que é da área da saúde, a gente percebe muito isso, que agora, depois dessa pandemia, o que mais tem agora são pessoas que engordaram muito, né? As pessoas pararam de se cuidar durante a pandemia, então tem diabetes, alterado, peso, tudo tá... Então agora vai ter a pandemia das outras doenças que estavam paradas agora. Uhum. Então, assim, né, tudo vai ser muito trabalhoso daqui para frente para quem trabalha na saúde. Porque vai ter muitos casos, né? Sim. Sim, desde a depressão à obesidade, né? Mas que bom, vá. Parabéns pelo pioneirismo aí também. Obrigada. Gente, perguntas para a Rose, ela tem mais uma reunião para ir. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? O mestrado, para quem está se formando, né, que a Rose fez, é em Ciência e Tecnologia de Alimentos, tá, pessoal? E ele é também para agrônomos, né? Ele, a Rose é nutricionista. Tem farmacêutico, tem várias profissões. Então, também é uma opção, é em Passo Fundo, é perto daqui, né? Mais perto, assim, do que Pelotas, Porto Alegre, né? Santa Maria, um pouquinho mais longe também. Então, muito assim, é excelente a estrutura, são excelentes os professores, né? Os professores são ótimos, né? Muito bons, muito bom mesmo. Eu confesso que eu demorei muito para fazer mestrado, porque eu sou formada há 20 anos já, mais de 20 anos. Eu fiz várias pós, né, em saúde pública, eu estava mais focada na saúde pública. Agora, então, eu resolvi mudar um pouco de área e sofri muito no mestrado, né? Porque voltar a aprender a estudar dia e noite não é fácil, mas vocês que estão aí no pique é mais fácil, né? Começar a engatar logo um mestrado, fica bem mais fácil. É bom. É bom, maravilhoso o mestrado, muito bom. Eu gosto muito da área acadêmica, então é muito gratificante e motivador. Eu sei que tem alguns que vão continuar, né, dos alunos aqui que estão se formando, mas nem todos também vão seguir por esse caminho, mas é muito bom. Na época que eu me formei não se falava em mestrado, né? Se fazia faculdade e saía para trabalhar, pouquíssimos ficavam fazendo mestrado. Na minha área de nutrição nem tinha mestrado, que eu me lembro, assim, naquela época. Então, agora não, agora o ideal é que tu sai da faculdade e já faça teu mestrado, né? Teu doutorado, já siga para completar. Pode trabalhar junto também, né? Trabalho e mestrado. Sim, com certeza. Eu agora, né, com trabalho, filhos, família, fiz o mestrado, né? Isso aí. Tudo é possível. Tudo, sim, com certeza. O Andrew, o Emerson, perguntas para a Rose ou não? Tá tranquilo hoje? Eu tenho uma pergunta, Rose, em relação, tu falou ali em relação do produto que tu elaborou com o químico, né? Ele seria voltado mesmo para usar na indústria ou seria também, eu poderia usar, minha mãe poderia usar para fazer a rosquinha de polvilho dela, o pão de queijo, no caso, seria aqui em casa? É mais para a indústria, porque é um processo que tu não teria como fazer em casa, né? Essa modificação física, né? Seria mais para a indústria usar nessas pré-misturas, né? Em vez de usar produto químico, usar o físico, né? Para não ter a adição de nenhum químico no produto, né? Sim, sim. Vocês sabem que tem vários produtos que a gente consome que tem amido modificado, né? Quando é modificado fisicamente, ele não precisa aparecer no rótulo, né, Fernanda? Só aparece amido. E se tiver escrito amido modificado, é porque é quimicamente. Né? Então, foi usado um produto químico. Eu não dei aula ainda para eles de amidos, estou faltando essa parte ainda, mas aí o amido de mandioca, né, tem um tipo de modificação que é química, né, que é natural, mas esse não é mais utilizado, né, fazia antigamente, né, fazer o polvilho, o processo artesanal de produção. Quando a gente fala em amido modificado quimicamente, que não é de rótulo limpo, são os amidos que se faz intercruzamento, que se faz uma oxidação, que se faz processos ali que você coloca, adiciona, né,
produtos químicos que não são naturais já. E aí você tem resíduos, né, desses produtos na pétala depois, e nos produtos, né, que vai se adicionar aí na formulação. Mais alguém, gente, tem alguma pergunta? Vocês podem digitar aqui também no chat. Se não tiverem, eu agradeço daí a Rose, né, Rose, pelo teu tempo, por apresentar o teu trabalho aí de forma bem rápida e tal. E mas foi tranquilo? Conseguiram entender? Sim, acho que sim. É que é uma pequena parte, né? A outra parte maior a gente deixa para uma outra oportunidade daí. Daí tem que ser vamos publicar o artigo primeiro, né? E depois a gente faz, então, uma aula mais longa aí. Bom? Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Sempre vai ser um prazer. A Fernanda foi minha co-orientadora, então, assim, foi ela que fez a minha carta de indicação para o mestrado, agradeço sempre para ela, né? Então, assim, foi uma ótima co-orientadora, me ajudou muito. Então, assim, sempre que precisar, Fernanda, estou à disposição, né? Para qualquer coisa que tu precisar. Foi um prazer. Espero ter ajudado vocês, ter explicado direitinho, não ter sido muito corrido, que vocês tenham entendido mais ou menos a ideia do que eu fiz. Aí, Rose, beleza, então, obrigado, Eu vou sair da aula porque eu tenho um treinamento da prefeitura para fazer agora, tá? Tá bom, bom treinamento. Tchau para vocês. Tchau, obrigado, Um tá? prazer, tchau. Bom, então vamos continuando aqui, agora falta a apresentação do Luiz Felipe. E eu pedi para a Thalia, né? Thalia, não sei se você conseguiu concluir o teu artigo, o teu resumo, mas se não concluiu, aí a gente vai ter que fazer igual mais uma aula de amidos, que é falta essa parte dos cereais, né? Em panificação, que é bem importante, que é justamente essa parte aí que nós começamos a falar com a Rose. Oi, estão me ouvindo? Sim, tá tudo certo. Então, vou ver se consigo botar aqui a apresentação. Foi? Tá aparecendo para todos? Tá aparecendo aí, Luiz. Então, boa tarde, meus colegas, tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa pandemia aí, todos bem em casa? Então, quero começar aqui a fazer a minha apresentação, a pedido da professora Fernanda, sobre o artigo que foi publicado no Congresso Brasileiro de Panificados e Cereais. Então, nosso artigo foi a elaboração de produtos panificados regionais, com a participação dos colegas Eduardo, o Rodrigo, o Andrew, a Laurice também, que foi da Emater, a Prof. Luciane, então, e nossa orientadora, a professora Fernanda. Então, pessoal, esse artigo aqui, ele foi oriundo do nosso projeto de extensão Tempero da Vida, que todos já acho que conhecem, já que está sendo desenvolvido desde 2018. Ele é feito com alunos da escola do Érico Veríssimo, do curso normal, né, o magistério. Tendo em vista que o pessoal formado do curso normal serão futuros professores, então seria mais fácil eles continuarem esse projeto que a gente desenvolve com os alunos deles, né. E também a cultura empregada em nossa região, uma grande herança cultural, né. Todos nós sabemos que temos uma rica cultura aqui na nossa região, desde alemães, italianos e o pessoal que veio de outras regiões, né, principalmente lá da Europa, fugindo das guerras e afins, né, para conseguir construir sua vida. Então, o objetivo foi desenvolver uma alimentação
relação mais saudável entre os alunos e futuros professores. Como eu disse para vocês, como a maioria vão ser futuros professores que vão poder ensinar os seus alunos, e é muito importante a gente ter uma educação alimentar desde o nosso início da infância, né? Então, se a gente aprender desde pequeno que comer certos alimentos vai ser bom para nós, a pessoa vai associando desde pequeno, né? O resgate do hábito de fazer a própria comida. Então, pessoal, ali no início do projeto foi feita uma apresentação e também foi feito um questionário com os alunos, como que era a alimentação deles, né? E a maioria do pessoal começou a falar que a família não tinha tempo de fazer comida em casa. Comiam coisas prontas, comiam comidas frituras, comidas fáceis do dia a dia. Então, um dos objetivos então resgatar esse hábito então de fazer a sua própria comida, né? E também o resgate da herança cultural, né? Então, como eu citei antes, temos muitas pessoas que vieram de fora para morar aqui na nossa região. Então, desde nossos avós, bisavós, já tem uma cultura de alimentação diferente, né? Então, as atividades foram desenvolvidas no anos de 2018 e 2019 com os alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio normal, do Érico Veríssimo, aqui de Três Passos. Foi aplicado esse questionário, onde que foi desenvolvido, então, como seria se desenvolvido o resto do trabalho, né? Para a gente realizar oficinas práticas, onde toda semana era feito um calendário, né? Toda semana tinha alguma prática diferente, né? Então, os panificados foi um dos mais bem aceitos pelos alunos, onde eles mesmos relataram que depois disso, chegando em casa, já foram avisando os pais, avisando os avós, que como que eles tinham aprendido na aula e começaram a fazer em casa também. Então, a elaboração dos seguintes produtos de panificação os típicos da cultura alemã e italiana, como rosca de polvilho, cuca alemã, pão de milho, pão de batata doce, pão de mandioca, bolacha de manteiga e melado. Então, todas essas oficinas foram desenvolvidas em cerca de um ano dentro da escola. Aqui tem uma imagem aqui com as alunas desenvolvendo as oficinas. E por sinal ficava muito gostoso o resultado, né? Participaram do trabalho 45 estudantes do Instituto de Educação Érico Veríssimo, durante 2 anos no desenvolvimento das atividades. Então, o resultado foi, além do resgate da cultura de fazer alimentos típicos de cultura alemã e italiana, foi também um melhor hábito alimentício, né? Que os próprios alunos começaram a se policiar, né? O que era certo e o que era errado para comer. Conclui-se que a cultura alemã e italiana tem muito a contribuir com seus descendentes, com a sociedade no modo geral, de muitas formas. Por meio dessas pesquisas, destacou-se que uma delas pode ser pelo compartilhamento de receitas, de produtos de panificação, garantindo assim uma alimentação mais natural, mantendo o desenvolvimento de receitas culinárias tradicionais através das gerações. Então, pessoal, eu deixo aqui aberto para dúvidas e afins. Complementando, então, a fala do Luiz Felipe, esse projeto, ele foi o bolsista, né, durante os 2 anos em que nós desenvolvemos ele. Foi um projeto também originário do nosso Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Tá? Tem um grande papel desse conselho aqui nesse projeto. Isso. Então, e também a Mater também ajudou nós também, né, prof? Isso. Então, aí a Laurice, né, que vocês
grande parceira nossa. Também, E dentro dessa reunião do conselho, então, nós resolvemos fazer algo prático, e aí teria que ser um projeto de extensão para trabalhar essa questão da alimentação. E a Escola Érico Veríssimo, então, topou a ideia e nos auxiliou, né, através da professora Fátima Bavaresco e da professora Franciele Justin, e nos cederam o refeitório, a cozinha do refeitório, o refeitório, e algumas das práticas nós realizamos na cozinha do ginásio da escola. Então, fomos adaptando aí o que era possível fazer nos locais. Tivemos aí a participação, então, do curso normal, né? Com o objetivo de que, como os alunos que fazem, então, o curso normal vão ser professores, né, logo ali na frente. Então, eles são potenciais disseminadores, né, dessa forma melhor de se alimentar com produtos aí da nossa região, feitos aqui pelas pessoas que aqui residem, né. Fizemos resgates de receitas, assim, que não se faz mais, ou se faz muito pouco. Com quem nós aprendemos isso? Nós aprendemos com veio a mãe de uma das alunas, que é merendeira em Campo Novo, que sabia fazer bolacha de manteiga, veio uma senhora que sabia fazer aquele cri-cri, né, de amendoim, bem característico, veio a... não lembro agora, Luiz Felipe, mas mais, acho que 2 ou 3, né? Pessoas de mais idade aí que tivemos participações dos pais, os pais e tios também, acho que tinha umas tias também que participaram, né? Mas o pessoal ali falava que a maioria das famílias não tinham mais tempo de fazer a própria comida, né? Sim. Esse era, acho que era o maior problema deles, né, prof? Uhum. Daí não tinha um repasse dessas receitas, né, que estavam começando a ficar esquecidas. Isso, então esse resgate... O vídeo da sua mãe, a receita da sua mãe. Tá certo. A história que tu não soube fazer arroz. Aí eu ia, ainda bem que o Caneto ele falou, né, além do Luiz Felipe, então o Eduardo participou, a Gabriela Zamboni. Acho que a Vanini também participou. A Vanini, já formada. Então foram algumas, e sempre assim, essas oficinas eram nas sextas-feiras à tarde, né? Então a gente trabalhava bastante na Saia Feliz também, né? Porque fazia produtos muito bons. Saía com alguma compota de lá. Com coisas boas no final de semana. Então no final era festa, assim, né? E, então a rosca de polvilho era a receita, né, da minha mãe. E ela veio mas era frio aquele dia, no inverno. E ela, quando fazia rosca em casa, ela fazia e não me ensinava, porque não deixava eu ajudar a fazer, eu não aprendi a fazer. Então, ela fazia e eu lavava as louças, né? E eu, quando queria fazer, ela dizia que não me xingava, sai pra lá, deixa que eu faço. Daquele jeito, que deve ser na casa de quase todo mundo, né? E ali naquele dia, quando ela começou a mostrar e demonstrar como era, lá por umas alturas, ela começou a me xingar também, não é assim, mexe desse jeito, não faça assim, não é desse jeito. Então, continua a mesma, né? Mas, daí eu expliquei para ela, ó, aqui é para explicar para todo mundo aprender. E eu até saí de perto, assim, nem sei quem que ficou auxiliando ela lá, né, nas explicações. Porque acho que está no inconsciente, né, de dizer que sai daqui que não, né, deixa que eu faço. Para mim sobrava só as louças, por isso eu não aprendi, né. Então a oficina foi mais para mim do que para os outros, né. Agora eu aprendi a fazer e fiz em casa. Uma coisa, assim, que é bem importante vocês gravarem bem, é você ter um livro de receitas, você ter uma técnica que você acha que é super tranquila e nunca fazer, né? Aí tu acha que aquilo é perfeito, é que nem a Renita no dia de fazer o sabão. Bah, mas isso aí é tão simples, tem um monte de vídeos na internet, como é que chama esse negócio? Faz assim, não é receita,
Tutorial. Baixei, ela disse para mim, isso aí vai ser moleza. Baixei vários tutoriais de como se faz sabão. E eu fiquei quieta, pensei, deixa ela achar que é fácil, né? E aí Nunca ela mais quis fazer sabão na vida. fazer o sabão, né? Começamos às 1h30, era 6 da tarde e o sabão tava ali, né? Fazendo e mexe, e daí dilui. Não adianta, tu só vai dominar a técnica se você fizer 1, 2, 3, 300 vezes a mesma coisa. E isso é para tudo, né? E para alimentos, então, não nem se fala, porque muitas coisas, é assim, o detalhe, né? É o detalhe da diferença que vai resultar num produto bom, né, de qualidade sensorial e nutricional, né, bom nos vários aspectos, é o detalhe. Então, tem coisas que tu tem que estar junto para fazer. Não existe isso de você aprender e aprender tudo sozinho e não sei o que, não é assim, né? Então, essa experiência do arroz foi bem pontual. E além, então, dos panificados, a gente trabalhou, né, com os vegetais, nós fizemos aí as conservas, fizemos as compotas, eu já nem me lembro mais de tanta coisa, nos lácteos daí também, né, queijo, iogurte, fizemos a oficina de fermentados de kefir, que foi a que a Gabriela... As conservas também, né? Oi? As conservas foram As feitas. conservas, os temperos, né? Isso. Diferentes temperos. Refrigerante de suco, né? De cenoura e limão. Mas fica muito delicioso. E tá tudo, então, assim, ó, todas essas receitas, elas estão no e-book, tá? Que todos vocês têm acesso. E aí o e-book, então, foi a criação, né, que resultou desses 2 anos aí. E o e-book, então, a professora Luciane ajudou a escrever, o Eduardo, né, então toda a equipe que trabalhou está nesse livro, então, que é o livro digital. Vou colocar ele para vocês lá dentro da disciplina, para quem quiser acessar e fazer, mas eu digo para vocês, acessem, peguem as receitas e façam, e quanto mais vocês fizerem, né, se vocês gostam dessa parte, mais vocês vão aprimorar a técnica, melhor vocês vão fazer os produtos, e quando vê, nasce uma agroindústria, né? É uma coisa que vale muito a pena. Acho que é isso, né, Luiz Felipe? Eu não lembro assim, mas... Acho que era isso mesmo. Quero agradecer a participação de todos os colegas nesse projeto. Foi bem legal participar. Eu fiquei bem feliz também, porque nem toda sexta-feira eu podia ir, né? E nem sempre o Luiz Felipe podia ir. E aí sempre tinha alguém nos representando, né? E trabalhar em grupo é bem legal, assim, é muito gratificante, sabe? E depois a gente vai colhendo os frutos, né? Nós temos aí muitos elogios, tanto para o desenvolvimento do projeto, quanto para o livro que foi feito e a interação, né? A interação com as pessoas. Eu acho que isso é o que a gente mais leva, né? No final das contas, é o que mais importa, né? O quanto a interferência, né? Ou o nosso papel, o nosso empenho ali em todas aquelas atividades, né, resulta na melhoria da alimentação das pessoas, né, de quem faz o curso, das famílias, né, resgatar esse saber fazer em família, comer em família, né, conversar enquanto se faz uma preparação de alimentos. Se vocês forem ver, a chance, a oportunidade que a gente tem num dia atarefado que nós vivemos, é o momento da cozinha, né? É o momento das refeições. Então, é bem saudável isso do ponto de vista emocional também, né? E nós encerramos o projeto porque esse ano, né, nem com ou sem pandemia, a gente não ia reeditar. Tava começando a dar problema lá
Assim, Escola mesmo, né? no final, assim, eu acho que a gente já tinha cumprido um Assim. papel lá e quando foi Eu fui mais conseguido trabalhar com uma turma desde o primeiro ano, né, prof? Ali no primeiro, segundo, terceiro ano. Já saíram. já quem estava lá no segundo ano já teve 2 anos, né? Isso. E, esqueci de falar da presença da Luísa, né? A Luísa é uma menina que faz o curso normal e ela tem síndrome de Down. E ela, nossa, super Era uma figura. incluída na proposta, sabe? E, assim, disponível, determinada, faltava uma coisa, ela dava as ideias e ela ia buscar e ela ia resolver. Nossa, foi bem, bem importante a participação da Luísa. Então é isso, gente. E aí, eu não sei, a Thalia nem tá aqui, eu acho, ou tá? Não sei se a Thalia não tá colhendo o trigo lá, que ela ia... ela não tá. Então, deixamos a Thalia para um próximo momento. E aí, eu tenho que ver com vocês, assim, também... obrigado, Luiz Felipe, pela apresentação. A modificação no nosso cronograma, tá? Hoje, então, seria a aula de processos fermentativos de vegetais, tecnologia de vinho e de vinagres. Tá? Então, isso não aconteceu hoje. Eu tenho que falar para vocês, então, ainda a questão de tecnologia de produtos sem glúten, a tecnologia do amido, onde eu vou falar das modificações e da utilização desses amidos e dos hidrocoloides. Aí também vou colocar o e-book lá dos hidrocoloides para vocês já irem dando uma olhada, uma lida. E eu vou fazer uma inversão nesse cronograma, tá? Então, dia 3, que é depois do feriado, eu vou trabalhar produtos sem glúten com vocês, os amidos, naquele dia ali. E no dia 10 do 11, nós vamos entrar na tecnologia de derivados lácteos, tá? Tecnologia de processos fermentativos de vegetais, que é daí a tecnologia de produção de vinho e vinagre, de cachaça, de cerveja, vai ser depois da de lácteos, tá? E aí, então, depois seguimos. Aí vem os processos fermentativos, depois os laticínios, e daí depois as carnes. Para a gente seguir aí, então, porque eu não consegui fazer ainda as gravações aí da aula de cerveja e dos produtos de panificação vou fazer para colocar, então, no ambiente do Moodle aí. Certo, gente? Quero que vocês agora, então, me deixem a palavra com vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão. E aí a Thalia, se ela conseguir fazer lá o trabalho dela até a semana que vem, ela apresenta daí também na semana que vem. Aí nós encerramos a parte de cereais, raízes e tubérculos. O que vocês estão achando das aulas? Vou perguntar assim, então. Podem escrever, para me xingar, pode escrever. Tá tudo 100%, nota 10, então vamos continuar. Pois é, a Luma agora falou de um assunto que eu vou pedir para a Luma e para a Sara ficarem na sala até o final, daí eu vou parar de gravar, então, né, agora.